O tarifaço é uma política estratégica, é um caos planejado. O que há por trás das tarifas, o chamado tarifaço de Donald Trump, e que pode chegar agora a 250%, uma coisa assim extravagante. Então vamos a esse assunto hoje, vamos destrinchar essa questão. As tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, frequentemente atribuídas à impulsividade aleatória, arbitrariedade aí das decisões do ex-presidente e atual presidente Donald Trump, tem sido objeto de intenso debate entre economistas, analistas geopolíticos e observadores internacionais. Uma análise mais profunda pode revelar aí que essas medidas não são resultado de decisões individuais improvisadas, mas sim faz parte de uma estratégia política e econômica cuidadosamente planejada, articulada em documentos de think tanks influentes e implementada de forma bipartidária, independentemente dos partidos, ao longo de sucessivas administrações. Então é algo que veio num crescendo e finalmente ele ganhou maturidade no segundo mandato aí do Trump. Bom, então vamos lá. Vamos aí esclarecer a natureza dessas tarifas, suas origens, seus objetivos e seus impactos. Bom, longe de serem ações descoordenadas, elas fazem parte de uma agenda estratégica voltada para a manutenção da hegemonia americana em um contexto de crescente competição global com a China. Então vamos lá, pessoal. Ao contrário da percepção comum de que as tarifas são iniciativas exclusivas da administração Trump, elas fazem parte aí de um pilar central de uma política comercial e econômica bipartidária. Elas estão presentes, crescendo nos dois partidos, lá nos republicanos e nos democratas, lá nos Estados Unidos. Veja, foram mais iniciadas ou foram mais praticadas aí no primeiro mandato de Trump, que foi de 2017 a 2021. As medidas foram mantidas, vejam bem, e expandidas pela administração de Joe Biden, do democrata, entre 2021 e 2024, e intensificadas agora, vamos dizer, escancaradas no atual governo Trump, iniciado este ano de 2025. Essa continuidade demonstra que as tarifas estão acima ou além das preferências de um único líder ou de um único partido, ou seja, elas já foram previstas e fazem parte de uma estratégia mais ampla. É aí que vem a fonte, né? Delineada em documentos da política norte-americana elaborados por instituições como a Heritage Foundation. Eu já fiz um vídeo sobre essa instituição aqui, especialmente no que se diz o Projeto 2025. Então vamos lá, vamos falar desse tema aqui. O Projeto 2025 é um documento aí com mais de 900 páginas, publicado pela Heritage Foundation. Eu já fiz um vídeo sobre esse tema, mas vai ser difícil encontrar ele agora, hein? Veja, esse documento foi publicado aí por esse think tank aí, que é tido como de extremo direita, Heritage Foundation, entre 2023 e 2024, e detalha uma agenda política abrangente que inclui reformas em diversas áreas dos Estados Unidos, como comércio, defesa, educação e política externa. No capítulo 26 desse documento, que é dedicado à política comercial, as tarifas são apresentadas aí como ferramentas essenciais para reconfigurar as relações econômicas globais, fortalecer a base industrial americana e conter a ascensão de potências rivais, notadamente a China. Veja, esse documento, produzido antes da posse de Trump em 2025, refuta a ideia de que as tarifas são iniciativas espontâneas, evidenciando que elas seguem um roteiro pré-estabelecido por interesses corporativos e estratégicos não eleitos, né? Ou seja, interesses do Deep State norte-americano. Os objetivos estratégicos das tarifas, vamos lá. Embora as tarifas são justificadas aí como um meio de promover a reindustrialização dos Estados Unidos e reduzir o déficit comercial, porque vocês sabem, o dólar desvalorizado e o déficit comercial dos Estados Unidos
ou teve, digamos, historicamente, a função de espalhar o dólar pelo mundo. Então, você tinha que praticar uma política deficitária para você conseguir fazer com que o dólar fosse a moeda preferencial em todos os países do mundo, né? Porque se ele não tivesse essa possibilidade de ser uma moeda, do ponto de vista dos Estados Unidos, uma moeda deficitária para os Estados Unidos, mas superavitária dentro daquele país. Senão você iria usar a tua moeda e não o dólar, né? Então, com o dólar você conseguiria comprar mais. Então, isso gera um superávit nos países e um déficit nos Estados Unidos, né? Então, veja só, uma leitura atenta aí do projeto 2025 e revela aí objetivos ambiciosos, né? Veja, então o documento, as tarifas aí, conforme o documento, visa manter os Estados Unidos como um superpoder dominante no mundo. Isso contrasta aí com a retórica de fazer a América grande novamente. Então veja só, que está associado ao Trump. Em vez de você focar que você vai revitalizar internamente, na verdade, assim, o que está por trás é que você quer consolidar a sua influência global por meio da disrupção das cadeias produtivas. Você quer melar as cadeias produtivas internacionais, que elas estão todas nas mãos da China. E a única forma de você conter os seus adversários é quebrar essas cadeias produtivas, por exemplo, melando o comércio internacional, né? Então a tarefa envolve o quê? Impor tarifas elevadas sobre produtos importados, com ênfase em mercadorias chinesas, visando bloquear o seu acesso ao mercado americano. Então, o projeto 2025 lhe recomendou medidas como proibir aplicativos chineses, como o TikTok, o WeChat, sob alegações de riscos à segurança nacional e a redução da dependência de cadeias de suprimentos chinesas em setores estratégicos como semicondutores, medicamentos e minerais de terras raras. E a China domina tudo isso daí, né? Veja, essas ações não buscam apenas proteger a economia americana, mas também desestabilizar a capacidade industrial e tecnológica da China, que nas últimas décadas superou os Estados Unidos em eficiência, escala e competitividade em diversos setores. Esse é o primeiro ponto, né? Depois, a reindustrialização está sendo usada como uma narrativa também, embora secundária. Veja, o discurso oficial sugere que as tarifas, o tarifaço, vai promover a reindustrialização dos Estados Unidos. Os documentos aí do Heritage Foundation não diz exatamente como é que vai se alcançar esse objetivo, né? Você precisaria fazer reformas educacionais abrangentes. E agora eles estão batendo na Universidade de Harvard, né? Você teria que investir em infraestrutura para conseguir o supply chain, as cadeias de suprimentos dentro dos Estados Unidos. E você também vai ter que capacitar a sua força de trabalho, que a China tem essa capacitação. Veja, para você ter uma reindustrialização genuína, você vai ter que ter essas três coisas: reforma educacional, investimento em infraestrutura e política de capacitação da força de trabalho, né? Isso é mencionado de maneira superficial no documento aí da Heritage Foundation, ou mesmo ignorado no documento, né? As políticas implementadas estão mais assim preocupadas em realocar de maneira forçada as indústrias estrangeiras para os Estados Unidos, né? Então você vai trazê-la de volta e vai dar incentivo fiscal e você vai gerar essa coisa forçada através dessa pressão geopolítica sobre a China. Então veja, é uma coisa bastante duvidosa que eles consigam fazer isso daí, né? Tem alguma coisa estranha aí que não bate, né? Veja, um exemplo aí, por exemplo, a fábrica da TSMC, a maior fabricante de semicondutores do mundo, de Taiwan, levar essa fábrica de Taiwan para o Arizona, né? Então, veja, é um grande desafio conseguir fazer isso daí, né? Você precisa de uma infraestrutura tremenda lá, né? Você precisa ter trabalhadores altamente qualificados e custos muito elevados. Você vai ter que levar, inclusive, centenas de profissionais de Taiwan, de taiwaneses. Eles não vão deixar Taiwan para ganhar. Eles já ganham muito lá, né? Vão ter que ganhar muito mais para ir para o Arizona, né? Então, veja um outro exemplo. A destruição das linhas do gasoduto Nord Stream em 2022, combinada com as sanções contra a Rússia. Veja, isso elevou os custos energéticos de gás na Europa, não é? Forçando empresas alemãs e outras indústrias europeias
a buscarem o gás ou se realocarem nos Estados Unidos. Vou passar a comprar o gás mais caro dos Estados Unidos. Você também pode receber aí incentivos do governo dos Estados Unidos, subsídios, né? Para você tentar baratear o custo da energia. Essas ações indicam que o objetivo não é fortalecer exatamente a capacidade industrial interna dos Estados Unidos. Não, o verdadeiro objetivo é desestabilizar os rivais e atrair indústrias estrangeiras de maneira desfavorável dentro dos Estados Unidos. Entende? É assim, é como caçar com gato, né? Você não consegue caçar com o cão, você vai caçar com o gato, não é verdade? Quer dizer, você está mais preocupado em causar malefícios do que resolver os seus problemas. Isso já mostra um império decadente, mas perigoso, capaz de perpetrar malefícios. A questão de impactos econômicos e sociais. Vejam, as tarifas implementadas aí de forma contínua por quase uma década, simplesmente agora explodiu de vez, né? Gerou impactos aí na economia americana e global. Veja, nos Estados Unidos, o aumento dos custos de bens essenciais, por exemplo, alimentos, combustíveis, produtos manufaturados, isso vai aumentando pouco a pouco o custo de vida nos Estados Unidos, afetando milhões de americanos. Inclusive, eles votam no Trump para resolver esse problema, não é verdade? Contrariando a narrativa de que esses efeitos são de curto prazo, né? Os dados mostram que a pressão inflacionária vem crescendo desde 2017, agravada pelos tarifaços mantidos, inclusive, pela administração do Biden, e agora explodiu de vez com o Trump 2. Então, essa coisa do tarifaço ele já vem vindo, né, independentemente dos partidos e dos presidentes ali, né? Veja, então, assim, é uma estratégia aí de longo prazo, em detrimento do bem-estar imediato da população, mais ou menos como faz o Milei na Argentina, né? Quer dizer, vocês morrem de fome, mas o seu filho vai poder comer, mais ou menos assim, né? Veja, globalmente, veja, as tarifas e as ações geopolíticas associadas, por exemplo, sanções contra a China, contra a Rússia, sabotagem de infraestrutura, por exemplo, Nord Stream 1 e 2, conflitos proxy, por exemplo, guerra da Ucrânia. Veja, isso tudo causa problemas, assim, impedimentos, disrupções nas cadeias de suprimento e causa instabilidade econômica, por exemplo, na Europa, né? E a China, que é agora o principal alvo dessas políticas, enfrenta barreiras comerciais crescentes, né? Mas, no entanto, a sua resiliência econômica, que é resistência misturada com eficiência, a sua resiliência econômica e as parcerias que a China tem com as outras nações, praticamente todas, né? Especialmente no âmbito da iniciativa Cinturão e Rota e também dentro dos BRICS, tem mitigado os impactos, ou seja, os impactos que eles querem causar na China têm sido amenizados, né? Enquanto isso, aliados tradicionais dos Estados Unidos, por exemplo, Europa, ou mesmo México, Canadá, sofrem, né, com os impactos dessas políticas, né, e perdem competitividade industrial. E no caso da Europa, você tem um aumento constante do custo da energia. Será que eles estão se preparando mesmo para um conflito global? Veja, uma interpretação mais preocupante do tarifaço é que elas fazem parte de uma preparação para um conflito econômico e até mesmo militar de grande escala. Vamos lá. O Projeto 2025 e outros documentos de política dos Estados Unidos sugerem que eles estão se desvinculando da economia global, né, para tentar minimizar, ao mesmo tempo prejudicar a economia global e ao mesmo tempo tentar se defender deste malefício que ele está causando, para minimizar a sua vulnerabilidade, por exemplo, num cenário que há um colapso econômico deliberado externo ou uma guerra, né? Essa hipótese é reforçada por ações como o fortalecimento da presença militar americana na Ásia-Pacífico, o desenvolvimento de armas para conter a China, que eu acho que essas armas ainda estão longe do que a gente imagina que seja, ou então estão escondendo isso daí na manga, e a tentativa de controlar pontos estratégicos de comércio marítimo. Vocês veem lá agora o quão desesperado eles estão em atacar o Iêmen, né, como o Mar Vermelho, o Estreito de Hormuz no Irã, que também estão desesperados aí tentando acuar o Irã, e o Canal do Panamá, que eles estão tomando na mão forte, né, na pancada, estão tomando mesmo.
Então você veja, declarações de figuras influentes. Veja, o ex-conselheiro de Segurança Nacional, Welbridge Colby. Veja, as declarações indicam que os Estados Unidos consideram a destruição de infraestruturas estratégicas. Por exemplo, as fábricas da TSMC em Taiwan, como uma tática viável para negar à China o acesso a tecnologias críticas. E você sabe que os americanos são capazes de fazer isso, de destruir a melhor empresa de chips do mundo, né? Mas é claro que ele vai querer um jeito de antes trazer a tecnologia para o Arizona, né? Talvez, então, pode ser até que a China esteja protegendo Taiwan e não querendo invadir Taiwan. E as coisas não são tão como a gente imagina que seja, né? Veja, essa abordagem aí foi descrita em um artigo aí, Broken Nest, 2021. Foi publicado pelo US Army War College. Reflete aí a mentalidade de terra arrasada. Ou seja, se aquilo lá não pode ser teu, você vai destruir para que o seu adversário também não tenha aquilo lá. Prioriza a contenção de adversários acima de qualquer consideração humanitária ou econômica. Basta vocês verem que eles não têm limites, basta você ver o que eles fazem lá na faixa de Gaza, né? Quer dizer, os Estados Unidos faz, né? Israel opera, mas quem faz tudo aquilo lá é o próprio Estados Unidos. Veja, então essa obsessão que eles têm com a China, porque a China é como se fosse uma ameaça existencial, né? Conforme articulada no projeto 2025, não decorre de preocupações genuínas com a segurança nacional. Simplesmente as corporações americanas não conseguem mais competir com a indústria chinesa, né? Não tem mais eficiência e escala. A escala da indústria chinesa é gigante, né? Após décadas de exploração econômica de nações mais fracas, subordinadas, os Estados Unidos enfrentam um cenário em que a China não apenas alcançou, mas superou suas capacidades em áreas como tecnologia, manufatura e infraestrutura. Então, em vez de ele buscar uma competição justa, as políticas americanas visam desestabilizar a China por meios econômicos e, se não tiver jeito, por meios militares. Veja, é uma abordagem que o texto do projeto 2025 descreve como necessária para preservar a dominação global dos Estados Unidos, né? Então é uma visão problemática, doentia, psicopática, né? Veja, e ela é insustentável, essa visão, né? Ela, inclusive, ela é irracional, né? E ela é muito pouco provável de que ocorra, né? Veja, a China, ela tem uma população maior que o G7 inteiro, né? Tem uma base industrial robusta, né? Resiliente, e faz investimentos maciços em ciência e tecnologia há vários anos. Então ela se estabelece como uma potência, sem sombra de dúvida. Ignorar essa realidade e adotar a postura do confronto, né, do UFC, do espírito de MMA, em vez de cooperação, que é uma coisa muito difícil para eles, né, reflete uma mentalidade, né, insana, né? Ou seja, ser insano propositalmente. Ele se recusa a aceitar que os Estados Unidos já não são a única superpotência do mundo. Então vamos concluindo aqui. Pessoal, vamos lá, nosso canal aqui, Luz no Fim do Túnel, hein? Um império em declínio. As tarifas americanas, veja, não são então, como a gente mostrou aqui, medidas aleatórias ou mal pensadas. São parte de uma estratégia deliberada para tentar garantir a hegemonia dos Estados Unidos em um mundo multipolar que está crescendo. Então, esses documentos aí, como o Projeto 2025, né, e que vem sendo implementado por sucessivas administrações, essas políticas refletem os interesses de monopólios corporativos e financeiros, que buscam conter a ascensão de potências rivais, sobretudo da China. Mesmo que isso implique em custos elevados para o mundo, para a economia global e para a própria população americana, que poderá ser sacrificada, hein? A continuidade bipartidária dessas medidas, aliada à reorganização militar, à manipulação de pontos estratégicos de comércio, sugere que os Estados Unidos estão se preparando para um cenário de conflito econômico e militar, com consequências aí, bom, não se pode saber até que ponto eles estão dispostos a dar uma de louco, né? Eu acho que eles não têm limites.
Os Estados Unidos não têm limite. O grau de maldade de que eles são capazes, eles já provaram isso várias vezes, em guerras contra populações civis, bombas atômicas em cima de cidades, napalm, agente laranja, crimes terríveis, secretos muitas vezes, covert actions, false flag, golpes de Estado no mundo inteiro durante décadas e décadas e décadas, jogar populações contra outras, dividir. Veja o vídeo de ontem, hein, onde eu falo sobre a Síria. Bom, terminando aqui, já chegando ao final do nosso vídeo, pessoal, veja, para o resto do mundo, a resposta a essa estratégia reside na construção de uma ordem multipolar, sim, baseada em cooperação, em alternativas econômicas e resistência a essa disrupção americana. Veja, para os cidadãos americanos é crucial acompanhar os documentos de política e as decisões do Congresso que moldam essas ações que são obscurecidas pela retórica política. Somente com uma compreensão clara dessas dinâmicas será possível avaliar se as tarifas, o tarifaço e as políticas associadas ao tarifaço realmente um esforço para proteger interesses nacionais ou é uma tentativa desesperada de um império em declínio de manter a sua relevância global, mesmo que ele tenha que sacrificar todo mundo, inclusive o seu próprio povo? Então, façam aí, dê a sua opinião aí, né? Faz o seu comentário aí. Pessoal, chegando até aqui, já dá o seu like no nosso vídeo, faz o seu comentário, verifique se você está seguindo o nosso canal, em Luz no Fim do Túnel. Helder Araújo aqui, mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Então, hoje eu usei aí uns textos do Brian Berletic, né? Ele fez em inglês, lá eu adaptei aqui para o nosso canal, eu acho que são ideias realmente interessantes. Já faz um tempo que eu estava querendo retomar esse assunto desse think tank aí do Heritage Foundation. Inclusive eu estava com um texto lá no Prelo durante vários dias e agora finalmente eu consegui trazer isso à tona. Eles querem realmente prejudicar o mundo inteiro, pessoal. Eles estão dispostos a isso. E a resposta da China tem sido contundente. Ela não está cedendo. Tudo indica que a China está muito preparada para enfrentar, né, a águia que está bicando para tudo quanto é lado, né? Que está desesperada, né? Que está atacando o dragão. Então vocês dizem que o dragão é um animal fictício, né? Bom, outros juram que ele existiu lá no período antediluviano, né? Inclusive há quem diga que essa coisa de dinossauro, tudo isso é para vender ingresso em museu, né? Então ele pega lá um pedacinho de um osso, daqui a pouco você tem um lindo ossada de dinossauro lá que nunca existiu de fato, né? Mas assim, há quem diga que isso daí é uma coisa para encobrir a existência dos dragões, né? Que os dragões realmente existiram, eles estão em todas as mitologias, né? Do mundo inteiro, de vários povos, né? Mas é um animal mitológico, né? Enquanto que a águia, ela é altaneira, né? Ela simboliza lá os Estados Unidos, né? Eu acho que a águia não é páreo para o dragão, né? Se a gente for levar as coisas no campo aí das hipóteses, né? Mas vamos ver, né? O importante aí é que o Brasil vai ter que se posicionar muito logo, né? Porque o Brasil ele tem que parar. Veja, o Brasil ele tem que ter uma política de não tomar partido, não é verdade? Ele tem que ter uma política de boa vizinhança, de amizade, de cooperação. O Brasil tem um histórico de pacifismo, né, de ser um país que busca resolver os litígios dentro de uma postura equilibrada, né? Isso é uma característica da política externa, da diplomacia brasileira, que sempre foi uma das melhores do mundo, há que se dizer, né? No entanto, em algum momento a coisa pode esquentar e o Brasil tem que tomar partido, né? Então você vai tomar partido daquele indivíduo que diz você não passa do meu quintal, né? Ou você vai tomar partido daquele que lá na ONU falou assim, não, a Amazônia é do Brasil, sim. Foi a Rússia que disse isso, né? Ou daquele que diz o Brasil não é quintal de ninguém, o Brasil é dele, que foi o que a China falou, né? Ah, não, mas ela está falando isso porque lá na frente, não sei o quê, não sei o quê. Pessoal, às vezes você tem que ser pragmático, né? Em geopolítica você tem que fazer alianças fortuitas no momento certo,
E você também tem que ter uma meta, um objetivo de longo prazo, que é o que a gente mais precisa. O objetivo, meta, estratégia. E tem que ser de longo prazo e que independe de ser esquerda, direita, de ser partido X, Y ou Z. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença no nosso canal. Obrigado aí pelos comentários, pessoal. Então vamos lá. Vamos em frente. Até a próxima. Fiquem com Deus.